Todo pai e mãe que cuida de uma criança com autismo acaba sofrendo escondido. Muitas vezes esse sofrimento é acobertado por um sorriso que mostra para o mundo que você está bem, que está dando conta do recado. Mas só quem vive a realidade de cuidar de uma criança com autismo sabe que não é bem assim. A nossa cabeça não para, trabalha 24 horas por dia. Dinheiro, tempo, energia, em terapias, consultas, suplementos, tudo que possa dar uma vida plena para o nosso filho. Só que o mais frustrante é passar por tudo isso e não ver o resultado que gostaria. Não ver a melhora. E a cada nova tentativa, lá no fundo da mente, vem aquela pergunta: será que tudo isso adianta mesmo? Quando o nosso filho não consegue dormir, não existe pai ou mãe nesse mundo que consiga esconder a preocupação atrás de um sorriso. Porque para nós pais, o bem mais precioso não é o carro ou casa, é ver os nossos filhos conquistarem uma vida saudável e plena. E fale a verdade, um dos momentos mais desesperadores é quando acontece uma crise em público. Os olhares de julgamento são inevitáveis. As pessoas ao redor não têm ideia do que vivemos. E mesmo assim julgam como se fosse frescura, como se tivesse mimado a criança durante toda a infância. Mas para nós pais, o desespero não vem do julgamento daquele momento. O que importa é acalmar a criança, trazê-la de volta, mostrar que está segura. O julgamento não ajuda em nada, então por que se preocupar com isso? A questão é que mesmo tentando ser os melhores pais do mundo, ainda bate aquela sensação de que não estamos fazendo o suficiente, porque a criança continua sofrendo. E eu vou te falar com toda sinceridade. Vai ser normal sentir fracasso, derrota, impotência. A cada vez que você sente isso, é porque está em busca de algo novo. E isso não é sinal de fracasso, é sinal de excelência. É a prova do amor de um pai, de uma mãe, que não desiste do próprio filho. Só que ninguém nunca te mostrou a raiz de tudo isso. É exatamente sobre isso que eu vou abrir os seus olhos hoje. Porque você já nem percebe mais, mas a sua vida virou uma soma de sinais que finge que não vê. Aquele choro que começa do nada, o grito que corta o silêncio, a agressividade que vem sem motivo aparente, as noites em claro, onde você olha para o relógio 2, 3, 4 horas da manhã e se pergunta: um dia seu filho vai conseguir dormir em paz? As idas ao banheiro, que nunca são normais, o intestino preso, ou é dor, ou é diarreia. E no momento disso tudo, você tenta acreditar que é fase, que faz parte do autismo, porque foi isso que te disseram. Só que você sabe no fundo que não é normal ver seu filho se contorcer, viver agitado, como se tivesse uma energia sem fim, ou de repente ficar parado, sem forças, nem para olhar nos seus olhos. E sabe o que dói mais? Não é ver o seu filho sofrer, é perceber que o tempo está passando, que a fala não vem, que a interação não evolui e que o vínculo vai ficando mais distante. E a cada mês que passa sem mudança é um mês roubado. E você sente isso, sente que está correndo contra o tempo, sente que se nada mudar, a infância vai escapar pelas mãos e nunca mais vai voltar. Esse é o peso que ninguém entende. Muitos médicos só vão te ajudar até um certo ponto. O problema não é a falta de esforço, né, de amor, nem dedicação. O problema é que até hoje você só foi colocado para combater os sintomas. Terapias que tentam mudar o comportamento, medicamentos que apagam uma crise por algumas horas, suplementos e dietas que prometem um alívio temporário. Só que nada disso toca na raiz, porque a raiz do autismo não está no cérebro ou no comportamento, a raiz está no corpo inteiro, em um desequilíbrio biológico que prende a criança em um estado constante de alerta. É como se o corpo dela nunca desligasse, sempre em modo de luta e fuga, sempre em tensão. E esse estado tem nome: padrão simpático-tônico crônico. Ele é alimentado por uma inflamação silenciosa, causada por algo que poucos profissionais têm coragem de assumir: a disbiose intestinal. Enquanto o intestino da criança estiver inflamado, enquanto o sistema nervoso estiver preso nesse estado, todos os sintomas que você vê no dia a dia vão continuar. E é por isso que, mesmo tentando de tudo, você nunca viu avanços duradouros. Não é porque não existe solução, é porque ninguém nunca te mostrou onde agir. Foi tentando entender essa raiz que eu cheguei a uma descoberta. Quando percebi que o corpo da criança não conseguia sair sozinho desse estado de alerta, que o intestino inflamado alimentava todo esse ciclo, e foi assim que nasceu o método THTC. Não é um remédio, não é um milagre,
É um caminho para que o corpo volte a funcionar como deveria. E quando isso acontece, as mudanças vêm em cadeia, o sono melhora, as crises diminuem, o olhar se abre e a comunicação começa a fluir. Não é porque alguém forçou a criança a mudar, mas porque o corpo dela finalmente teve espaço para se reorganizar. Eu dediquei anos de minha vida à saúde integrativa para desenvolver esse protocolo. Não foi só a ciência que me trouxe até aqui. Depois de enfrentar um câncer, eu aprendi na pele o que significa dar ao corpo a chance de recuperar o seu equilíbrio. E é isso que eu ensino hoje. Um método que nasceu da dor, mas que nasceu também da união entre ciência, experiência e superação. E talvez você até fique se perguntando se não é apenas mais um procedimento com resultados curtos, com quebra de sintomas, e depois volta tudo de novo. Eu entendo essa dúvida, porque todos os pais que chegam até mim já passaram por a mesma frustração. Tentaram terapias, medicamentos, suplementos, dietas, e nada trouxe os resultados que eles esperavam. Só que existe uma diferença enorme entre o que você já tentou e o que eu estou mostrando agora. O método THTC não é paliativo, ele não mascara sintomas, ele não tenta treinar a criança a se comportar de uma forma diferente. O método THTC atua direto na causa, que mantém esses sintomas vivos. Ele reidrata os tecidos, modula o sistema nervoso, reduz a inflamação intestinal e devolve ao corpo a capacidade natural de se reorganizar. Quando isso acontece, o que parecia impossível começa a se tornar realidade. Crianças que antes passavam noites em claro começam a dormir. Crianças que mal olhavam os olhos dos pais começam a sustentar o olhar. Crianças que viviam em crise passam a ter dias mais calmos, mais leves. E não estou falando de meses de espera para ver alguma mudança. Muitos pais relatam que já nas primeiras semanas percebem a diferença. Porque quando você toca na raiz, o corpo responde. Eu já vi crianças que passaram anos presas no mesmo ciclo, darem os primeiros sinais de avanço em poucos dias. Já vi familiares que não sabiam mais o que era dormir uma noite inteira, finalmente descansarem. Já vi vínculos renascerem dentro de uma casa, simplesmente porque o olhar do filho se abriu. Isso não é teoria, já aconteceu com milhares de famílias. E a verdade é que quando um pai ou uma mãe aprende a aplicar o método THTC, eles não apenas ajudam a criança a sair desse estado de alerta, eles devolvem à família inteira a chance de viver com mais calma, mais conexão e mais esperança. É por isso que eu acredito tanto nesse método. Por isso, deixa eu te explicar com clareza como funciona essa formação. O método THTC é uma formação completa com 60 horas de conteúdo. São 20 horas de aulas teóricas e práticas, partes gravadas, partes ao vivo, partes online comigo. Nessas aulas, eu vou te explicar e te mostrar toda a base científica, o conhecimento ancestral e a tecnologia que sustenta o método. Depois, nós entramos no coração do treinamento, o método THTC aplicado ao autismo. Você vai aprender a identificar os padrões que mantêm o transtorno de aspecto autista ativo e quais os estímulos são necessários para quebrar esse ciclo. E não vai ficar nada na teoria. Você vai assistir a uma aula prática gravada, onde eu demonstro passo a passo o protocolo e os pontos de aplicação. Assim, você vai ter clareza absoluta de como executar o método. Além disso, cada aluno recebe um kit físico exclusivo. Dentro dele você vai encontrar 4 loções específicas do método THTC, 4 suplementos preparados para dar suporte ao equilíbrio intestinal e neurológico, e uma apostila digital para acompanhar todo o curso. Eu quis que cada detalhe desse kit fosse prático, para que você não fique apenas no saber, mas tivesse nas mãos tudo o que precisa para colocar o método em ação. Só que a formação vai mais além. Você também terá 40 horas de mentoria em grupo comigo e poderá participar dos nossos workshops presenciais. Durante 3 meses, você vai estar em um grupo fechado no Telegram, com acesso direto a mim e a minha equipe. Ali nós tiramos dúvidas, acompanhamos casos e mantemos a comunidade unida. E ao longo do ano realizamos encontros presenciais, workshops, onde eu apresento palestras, faço demonstrações práticas e mostro ao vivo o protocolo sendo aplicado. Essa combinação é o que faz a diferença. Você estuda a prática, tira dúvidas comigo e depois ainda reforça tudo ao vivo.
junto de outras famílias e profissionais. Além disso, nós oferecemos suporte contínuo pela nossa equipe, pelo Instagram, pelo YouTube, dentro do... Você nunca vai ficar sem resposta, nunca vai se sentir sozinho. Essa formação, junto com o kit, a mentoria, o suporte vitalício, custa R$ 3.900, mas hoje você pode ter acesso por R$ 2.800 à vista ou em até 12 vezes de R$ 280. O método THTC é um caminho que eu vou percorrer junto com você, até que seu filho possa alcançar e conquistar uma vida mais plena. Existe uma coisa que eu preciso falar com toda sinceridade. No autismo, cada dia conta. E eu sei que essa decisão pode parecer grande e talvez você pense em esperar um pouco mais, mas o que eu aprendi nesses anos todos é que o tempo não espera. Cada mês em que o corpo da criança continua preso no mesmo padrão, é um mês roubado, é um mês a mais de noites mal dormidas, um mês a mais de crises que poderiam ser mais leves, um mês a mais de comunicação travada, de olhar distante, de vínculo fragilizado. Não é justo deixar esse tempo escapar. Eu não estou dizendo isso para te impressionar. Eu estou dizendo porque já vi centenas de famílias que se arrependeram em ter esperado demais. O método THTC não é um evento que acontece uma vez e some. Ele é um método que vai estar disponível para você agora, mas a infância do seu filho, essa não volta mais. E é por isso que eu te convido a tomar essa decisão hoje. Não por mim, não pelo curso, mas pelo seu filho. Porque a cada passo que você adiar, é um passo que poderia estar sendo dado agora em direção ao equilíbrio. E eu quero ver o seu filho conquistar isso o quanto antes. Então, clique no botão abaixo e comece agora essa caminhada. Prometo que em todo o caminho eu estarei presente para lhe ajudar.